Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estamos gravando mais um vídeo da nossa série Faça Acontecer. Para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Vitória. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sino de notificação e vamos. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de método inteligente. Digamos que você queira fazer uma transição de carreira. Existe um método. Digamos que você queira fazer um investimento. Vai existir um outro método, diferente. Digamos que eu queira escrever um livro. Vai existir um método para mim fazer e chegar a isso aqui. Então, para tudo na nossa vida, se nós pararmos e pensarmos, existe um método inteligente, mais fácil, mais rápido de executarmos as coisas. É claro e evidente que, seja o método que for, ao longo da sua vida que você for aplicar, existe algo primordial que é o quê? Existem regras. Observe isso. Sempre vai ter regras. E aí, digamos que, para ficar bem fácil de você memorizar, qual que é a regra, por exemplo, se nós fôssemos jogar um jogo aqui de dominó? A primeira coisa seria o seguinte, abrir o jogo. Então tá aqui 6, 6. O que encaixa aqui? Tem que ser uma outra peça, 6. Beleza? E agora, qual outra peça que vai se encaixar aqui? Tem que ser um 4 ou um 6. Mas eu só tenho 0 e 2, 5 e 1. Alguma dessas aqui vai se encaixar? Não vai. Só que sabe o que acontece que as pessoas querem fazer? Dá um jeitinho. Elas querem bular, elas querem construir novas regras e acabam o quê? Se dando mal. Então, se você vai usar um método que for para executar o que for, aprenda a respeitar as regras. Vão existir regras. E essas regras, seja no Brasil, seja fora do Brasil, elas estão lá e elas têm que ser o quê? Respeitadas. A segunda coisa que eu preciso entender dentro do método inteligente é o seguinte: a ter conhecimento. Conhecimento. Não existe nada na vida sem conhecimento para mim executar algo. Agora, a maioria das pessoas não querem ler, não querem estudar, não querem fazer nada. E aí, não vão adquirir conhecimento. Então, nós precisamos observar o seguinte, eu preciso buscar o quê? Conhecimento. Digamos que aqui está o meu projeto. E aí, o meu projeto, então, é executar esse para ficar igual a esse. Então, beleza. Existe, então, o quê? Se nós estamos falando nesse vídeo do quê? Um método inteligente. O método que eu vou aplicar aqui, ele se chama o quê? Um método de camadas. Ou seja, para cada etapa aqui, há um método. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar o quê? O método. Eu não vou estar falando do método aqui, porque o meu objetivo não é o quê? Trazer a respeito do cubo mágico, mas simplesmente te trazer algo visual a ponto que você vai conseguir o quê? Memorizar o que eu estou te falando de uma maneira muito mais fácil e não vai o quê? Esquecer no futuro. Então, quando eu aplico isso aqui, é algo que é extremamente didático para o nosso armazenamento de conhecimento. Então, observe, existe um método. E o método, então, como eu já falei o nome dele, nós começamos, então, a executar. E quanto mais, então, eu tenho o domínio do que eu estou fazendo, isso quer dizer, então, que mais rápido eu vou conseguir o quê? Executar. Agora, como que, tendo esse método que eu falei aqui, fica mais fácil para mim executar? Simples. Sabe por que fica mais fácil executar? Porque quanto mais, então, eu consigo fazer, isso quer dizer o quê? Quanto mais repetições eu faço, mais eu vou fazendo o quê? Me aperfeiçoando. Digamos que uma pessoa, ela vai nadar
uma prova olímpica, quantas vezes ela tem que treinar a largada dela? Quantas vezes ela tem que treinar a batida de mão final dela? Inúmeras vezes. Porque o treinamento ele vai fazer o quê? Trazer um aperfeiçoamento. E aí então, se eu estou aplicando então um método inteligente, eu preciso ter esse entendimento que quanto mais então agora eu executo, mais eu vou então que aprendendo a fazer o que eu preciso fazer diariamente. E quanto mais eu faço diariamente, mais eu vou percebendo que mais rápido então se torna aquilo que eu quero executar, melhor eu me torno naquilo que eu quero fazer, e quanto mais eu fico bom então naquilo que eu quero fazer, mais oportunidade vai surgindo diante de mim. Olha que interessante. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidades você tem nos dias atuais. Porque nos dias atuais que nós praticamos e nós vivemos, o que acontece, querido? As pessoas estão vivendo no raso, no superficial. Porque elas não buscam sempre o quê? Um método inteligente para executar o que precisa. Então nós precisamos fazer o que sempre? De um método inteligente. Para tudo na sua vida, entenda o seguinte: existe um método inteligente que vai encurtar caminho, que vai fazer você gastar menos recursos, que vai fazer você gastar menos tempo, e está o que? À nossa disposição. Então, se você entender isso, colocar isso em prática, todas as coisas na sua vida, a partir de hoje, elas vão ser realizáveis. E por fim, por mais que você aplique um método inteligente, entenda que vai dar certo é diferente que vai dar tudo certo. Observe isso. Faça com um método inteligente, porque vai dar certo se você aplicar um método inteligente. Só que no meio do caminho pode ser o quê? Que nem tudo que você está realizando vai acontecer o quê? Da maneira que você está esperando. Algumas coisas, às vezes, você vai ter que fazer o quê? Alguns ajustes. Mas se você está com o método certo, não tem erro. Te espero no próximo vídeo. E vamos!